Muito bem, estamos de volta com mais um programa virtual Luz para o Meu Caminho. Um grande abraço a vocês que nos acompanham do Brasil, de fora do país também, que a nossa amizade possa continuar crescendo assim em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa semana nós estamos aí com uma festa que coincidentemente caiu no domingo, né? Uma festa antiga da Igreja Católica, mas muito pouco conhecida por nós católicos, infelizmente, né? Sabe que Santo Agostinho falava assim, que não se ama aquilo que não se conhece. Portanto, para amarmos uma pessoa, é preciso conhecê-la. E para amarmos a nossa igreja, é preciso também conhecê-la cada vez mais. É verdade também que, por outro lado, como a nossa igreja tem 2000 anos de história, é difícil nós sabermos de tudo, não é? Mas vamos aprendendo devagarinho, né? Então nós estamos celebrando nesse domingo, nessa semana, no vídeo dessa semana, o tema da dedicação da Basílica do Latrão. Trata-se de uma festa litúrgica antiquíssima, festa ou solenidade, como quisermos chamar, da dedicação da Basílica do Latrão. Só para a gente compreender um pouquinho assim o que a liturgia está querendo nos dizer nesse final de semana, minha gente. Vamos lá. Primeira coisa, né? Esta festa, né, essa basílica, ela data do ano 324 da era cristã. Portanto, olha só que coisa bonita, né? Que igreja pode dizer que alguma coisa acontecia nela no século IV? Nós podemos, porque a nossa igreja é bimilenar, não é? Então, no ano 324, a mulher de Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, havia herdado uma chácara de uma família muito famosa na Itália, né? E essa chácara ficava, como até hoje, aliás, fica, hoje é a Basílica de Latrão, numa das colinas do Vaticano, né? Mais tarde viria a ser a primeira igreja dedicada a Jesus. Mas nós já vamos ver isso daqui a pouco. Então, a esposa de Constantino havia herdado essa chácara, não é? Da família dos Lateranos. Numa expressão italiana, porque em italiano nós fazemos o plural não com S, né? Mas com I, né? Da onde campus é campi, né? Então, em vez de falar lateranos, falava-se, e até hoje se fala, Chácara dei Laterani, que significa o que então? Chácara dos Lateranos, de onde provém então o nome da basílica, a Basílica do Latrão, porque foi doada pela família, né? Uma chácara que pertencia à família dos Lateranos. Portanto, meus amigos, aí então Constantino decidiu então doar esse terreno, doar essa chácara para o Papa da época. E o Papa da época era o Papa Silvestre I. E ali então ambos decidiram fazer a primeira igreja que teve como padroeiro o nosso chefe, igreja dedicada ao Santíssimo Salvador. Que coisa interessante, né? Porque foi a primeira igreja dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo depois do tempo da perseguição. Uma coisa muito curiosa, que muita gente não sabe, às vezes até mesmo nós católicos não sabemos, minha gente, é que essa igreja, ela ocupa maior importância, inclusive, que a Basílica de Pedro, a Basílica de São Pedro, ou seja, a igreja do Vaticano. Porque essa foi a primeira igreja, e foi aí que foi a igreja oficial do Papa. E ainda hoje a Basílica do Latrão é a igreja oficial do Santo Padre, o Papa. Nela fica então, e já ficava, a Cátedra do Papa. Durante muito tempo também ela foi o Palácio do Papa, onde o Papa morou antes do Vaticano ser feito. Agora preste bem atenção nisso. Na Catedral do Latrão fica então o que? A cátedra. O que é cátedra? Até hoje nós usamos essa expressão na faculdade, né? Fulano ocupa a cátedra de, fulano é um catedrático. Cátedra em latim quer dizer cadeira. Portanto, na Catedral do Latrão fica até hoje a cadeira do Papa. Você entendeu por que as igrejas principais, a igreja mãe de uma diocese, chama-se catedral? Justamente pelo fato de que numa catedral, por exemplo, aqui em Sorocaba, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Ponte, fica a cátedra do bispo, a cátedra de Dom Eduardo. Ou então, né, em outras dioceses, a cátedra de seus respectivos bispos. E uma coisa interessante, meus irmãos, hoje os protestantes copiam da gente umas expressões que até que para eles são esquisitas, eles precisam estudar um pouquinho de história. Porque alguns falam assim, a Igreja Universal, por exemplo, Catedral da Fé. Aqui em Sorocaba fizeram uma igreja chamada E.C.S, né? Aliás, Igreja Catedral Evangélica de Sorocaba. Onde já se viu? Não é catedral. Catedral é onde está a cátedra. Então essa gente precisa estudar um pouquinho de história, para não fazer caca, para não fazer confusão, principalmente na cabeça do povo. Somente a Igreja Católica pode ter uma cátedra, no sentido de que tem uma cadeira, né? Pois bem, outro dado curioso.
Desde que essa basílica do Latrão, não é? Que essa cátedra do Latrão foi erigida em honra ao Senhor, nela foi colocada uma sigla de 3 letras. Quais são essas letras? D.O.M, que significa o quê? Deo Optimum Maximo, ou seja, significa ao Deus boníssimo e máximo, porque todo o templo é dedicado ao Deus boníssimo e máximo. Na Catedral de Sorocaba e em várias catedrais no mundo todo, logo na porta também há D.O.M, Deo Optimum Maximo, que em latim significa o que mesmo? Ao Deus boníssimo e máximo. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez vocês estejam se perguntando, por que o padre está enchendo a gente de coisa, de informações? Para nós entendermos qual é a mensagem de Deus para você nesse final de semana. E a mensagem de Deus para mim e para você nesse final de semana é a seguinte: é aquilo que o apóstolo Paulo fala hoje na segunda leitura, perguntando: não sabeis que sois templo de Deus? E que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Meus irmãos e minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, você que me escuta é uma basílica de Deus. Porque desde o dia do seu batismo, a Trindade Santa habita no seu peito, o Espírito Santo mora dentro do seu peito. Eu sou o templo de Deus, nós somos templos de Deus. E assim como numa catedral, numa basílica, existe a sigla D.O.M, ao Deus boníssimo e máximo, também em você há essa inscrição, porque você foi feito para render graças ao Deus boníssimo e máximo, porque você foi feito para o Deus boníssimo e máximo. Portanto, tomemos cuidado sobre como tratamos os nossos corpos. Tomemos cuidado sobre como estamos tratando o templo do nosso corpo, onde o Espírito Santo habita. Nós temos o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, como nossa hóspede. Por isso o corpo humano deve ser tratado com respeito, com dignidade, porque nós somos pedras vivas, diz o apóstolo Paulo, na construção de Deus. Meus irmãos, a igreja não é feita de tijolinho, de granito, de mármore, de pedra. A igreja é você. Em você Deus habita. Portanto, você deve ser respeitado. Eu fico muito preocupado hoje, né? Os nossos jovens ficam nas baladas aí, com o máximo número de meninas possível, usam as meninas permitem-se serem usadas e depois estão descartadas como garrafinhas de Coca-Cola. Se esquecem de que são templos de Deus. Pessoas que destroem seu corpo com anabolizantes por causa da cultura do ficar sarado. Se esquece de que são templos de Deus. Pessoas que se permitem serem usadas sexualmente, se esquecem de que estão profanando o templo de Deus. Deus habita o seu coração, seu corpo não pode ser usado de qualquer forma. E mais, terminaria dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, nessa festa, se em toda a igreja, se em toda a catedral, inclusive na Catedral do Latrão, lá em Roma, há uma cadeira, há uma cátedra, que hoje é ocupada pelo Papa, mas que na verdade é ocupada por Jesus. Se você é uma igreja, dentro de você, no seu coração, também existe uma cátedra. Já parou para pensar nisso? Também existe uma cadeira no seu coração, na sua vida. E quem é que deve estar ocupando essa cátedra? Quem é que deve estar ocupando essa cadeira, meu irmão, minha irmã? Jesus, que deve estar mandando na sua vida, governando a sua vida. Eu acho que Jesus tem olhado para a humanidade hoje, olhado as pessoas de lá de cima e falado, olhando para os corações, porque são templos de Deus, e dizendo, vacante, vacante, vazia, vazia. Ou quem sabe a cadeira de nossas vidas, a cadeira do templo do nosso coração não esteja ocupada pela sexualidade desregrada, pelos vícios, pelas bebedeiras, pelo ódio, pela raiva. Tem gente que coleciona raiva e ódio, não sei porquê. Será que a cadeira do nosso coração não está mal ocupada por essas coisas? Não é preciso tirar essas coisas para que Jesus volte a ocupar a cátedra do templo que somos nós? Termino com a frase do apóstolo Paulo. Você é templo de Deus. Sua namorada é templo de Deus. Seu esposo é templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. E termino com uma pergunta. Quem é que tem ocupado a cátedra, a cadeira do seu coração? A cadeira da sua vida?